E o texto para a nossa meditação se encontra no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 1, de 1 a 5, e do 16 ao 18. Peço que os irmãos coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5, do 16 ao 18. Vou tomar água aqui enquanto os irmãos acham, que aqui é meio quente. Isaías capítulo 1, do verso 1 ao 5, do 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céu, e dá ouvido tua terra, porque o Senhor diz: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Os bois conhecem o seu proprietário, o jumento, o coxo posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram os santos de Israel e afastaram-se deles. Por que sereis ainda castigado? Por que insistir na rebeldia? Toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco. Verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos das vossas obras má, parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Vinde e raciocinei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Oramos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, nesta hora, ó Pai, ao ler a Tua palavra, ao estudar a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, ó Pai, que venha através do Senhor, ó Pai, a transmitir através de mim a Tua mensagem, ó Pai, aquilo que vem do Senhor. Esta é a minha oração, Deus, que eu faço em nome de Jesus, hoje e para todo sempre, Pai. Amém e amém. Podemos vos assentar? Hoje, 29 de dezembro de 2024, o último domingo do ano, é um momento de reflexão, né, que a gente vai fazer dentro do nosso ano, um ano de reflexão, o tempo que a gente passamos, momentos difíceis, momentos de dificuldade, momento de angústia, né, que nós vivemos no ano de 2024. Então, ao pensar no texto, e aquilo que Deus colocou no meu coração, aí eu vi no profeta Isaías. Por quê? Porque ele é um texto tão atual, que se nós pegar a época de Isaías e trazer para a época de hoje, não tem diferença. Hoje eu creio que seja pior. O momento que o povo vivia, o momento, a situação vivida naquele momento do povo, porque Isaías ele vai tratar de momento do povo religioso e política. Então são três situações diferentes, e ele vai trabalhar em 4 reinados difícil, de corrupção, de pessoas avarentas. Não está saindo som, é que eu não estou me ouvindo aqui, sabe que eu estou nervoso assim? E é aquele momento de grande dificuldade. Aí Deus vai levantar Isaías, que também para Isaías é difícil se chegar o momento de você ter que falar para o povo aquilo que realmente Deus está sentindo. Por quê? Porque Deus, ele deu para o povo tudo aquilo que Deus, daquela promessa que Deus fez de tirar o povo lá do Egito, e Deus prometeu para eles coisas maravilhosas, e o povo viu a obra que Deus fez com ele. Aí o povo vem e se revolta contra Deus, e começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Olha que profunda tristeza
está realmente no coração de Deus, de nós receber aquilo que é de Deus e depois nós rejeitar. E Deus sempre nos deu o melhor. E veja o que o povo fez. E olha que Deus, Isaías vai dizer para o povo lá no verso 2. Ele fala assim que Deus, Ele chama o céu como testemunho. Ouvi o céu e dá ouvido tua terra, porque o Senhor criei filhos e fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Olha que Isaías já começa dizendo no versículo 2, aí é duro. Ele foi duro com o povo, porque a rebeldia, a maldade era grande. Ouvi o céu e presta atenção tua terra, porque falou o Senhor. O meu povo não me conhece, o meu povo não tem entendimento de quem eu sou. Olha, ele vai dizer no verso 3, pois os bois conhecem o seu proprietário, o jumento, o coxo posto pelo seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha só o que Deus está dizendo. O meu povo não entende aquilo que eu tenho feito para eles. Eu tenho carregado esse povo, eu tenho abençoado, eu tenho dado coisas boas para esse povo, mas o povo não está entendendo. A maldade no coração do ser humano era tão grande aqui, era tão corrompida, que vai chegar um momento que Deus vai falar, não, mas se eu vou castigar tanto esse povo aí, eu vou destruir. E não é o propósito de Deus destruir o povo. É o propósito de Deus abençoar. É o propósito de Deus no coração, é de abençoar esse povo. Mas esse povo não entendia isso. Esse povo não entendia aquilo que realmente Deus queria fazer para eles, que era uma vida de bênção, mas o povo não aceitava. Então era um povo de uma crueldade muito grande, vivida no meio de religiosos, políticos, corruptos, né? Hoje não tem isso aqui, né? Ainda bem, né? Hoje no nosso país não existe esse problema, né? No dia de hoje não existe esse problema. Aí, ao examinar o texto também, ao entender o que Isaías estava dizendo para aquele povo, de tanta crueldade, aí eu vou trazer para nós. Será que em algum momento da nossa vida nós não vivemos que nesse povo? Momento de reflexão. Eu parei aqui, eu vou refletir, porque eu vivi, a gente também foi igual a esse povo aqui. Como não? Fomos. Quantas vezes Deus fez algo de melhor para nós e nós foi contra Deus? Muitas vezes Deus mostrou o caminho, é esse para você, não, eu quero fazer isso aqui, que isso aqui é mais perto, mais fácil para mim, então eu vou fazer esse caminho aqui. Aí você se arrebentou, porque você não ouviu a voz de Deus, e o povo não estava entendendo aquilo que Deus estava querendo dizer. Olá, ouvi minha voz, esse povo não me conhece, diz o Senhor. Aí Deus vai dizer, no verso 4, a nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filho que pratica a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e afastaram-se deles. O povo fez tudo isso aqui. Será que hoje todo mundo faz isso também? Será que muitas vezes eu estou dentro a casa de Deus, estou vindo aqui e de repente acontece algo que me desagrada, ou às vezes o irmão fala alguma coisa para mim que eu não me senti bem, aí eu me afasto. Aí eu vou desprezar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque a partir do momento em que você passa numa dificuldade, você se afasta, aí tu não fala, não, mas eu estou afastando da igreja. Não, tudo bem, mas será que o teu coração também não está afastando? Será que lá naquele teu coração não criou um negocinho ali, tá, uma maldadezinha? Fala, não, rapaz, aquela pessoa falou assim para mim aqui, mas não está certo não, porque eu viver com ele aí vai ter problema. E é exatamente isso que o povo vivia. Será que nós também não somos assim? E se nós trazer para a nossa casa também, para o nosso lar, no convivente com a nossa família, nossos filhos, será que em algum momento da nossa vida nós também não fez isso aqui? Fizemos. Mas Deus, Ele é misericórdio, tanto para aquele povo, Ele escolheu tanto para aquele povo, para conosco hoje também. Porque se a misericórdia de Deus não fosse tão grande, nós teríamos consumido, igual aquele povo. Mas Deus, a sua misericórdia, ela vai além de todas as coisas. Olha que Ele diz no verso 5, por que sereis ainda castigados?
Por que insistir na rebeldia? Toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco. Olha o que a palavra de Deus diz. Aí, quando a gente tem um entendimento maior desse texto, nós vamos dividir ele em duas partes. A parte da rebeldia, da rejeição, e nós vamos entrar com a graça de Deus. Olha, veja que a gente aqui está só falando de parte que o povo praticava, aquilo que o povo fez contra Deus. E veja que Isaías, ele trata aqui todo o sentido, em relação àquilo que o povo era, da relação como os governantes, como as pessoas vividas e como os religiosos da época, que tinham conhecimento das coisas, mas ele vivia de uma tal forma de grande rejeição pelo seu Criador, pelaquilo que Deus fez. E uma das coisas que eu vejo assim mais difícil, quando a gente perde a sensibilidade daquilo que é verdadeiro, aí é difícil, porque você não vai estar mais sensível à voz de Deus, você perdeu a sensibilidade. É isso que Deus está dizendo. O povo perdeu a sensibilidade daquilo de quem é Deus, e isso ele traz para os nossos dias de hoje. Aí é onde a gente vai encontrar a dificuldade, é onde a gente tem que entender realmente aquilo que Deus quer falar para os nossos corações. Aí ele vai tratar, a partir do verso 6, ele diz assim: não há nele coisa sã, desde a planta do pé até a cabeça, as feridas, as contusões e chagas são abertas, não foram reprimidas e nem atadas, nem tratadas com óleo. E aqui o sentido que traz para a gente aqui, que olha, quando ele fala sobre o tratamento da planta, um tratamento. Aí Deus está falando aqui do teu coração, daquilo que você está pensando. Ele fala que não há nele coisa sã, desde a planta do pé até a cabeça, feridas, contusões, chagas abertas. Olha o que Isaías está dizendo para o povo. Aí será que nós também não fomos assim? Aquele coração duro, de ouvir coisas que às vezes a gente não quer ser sensível àquilo que Deus está dizendo. É o meu coração, então tem que ser tratado. Então aqui seria aquele pecado não cuidado, não tratado, não arrependido, ele vai contaminando o teu corpo todo, o teu coração. Aí chega um momento que você vai estar nessa situação, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir entender aquilo que o teu Criador está falando para você. Momento de reflexão, para nós nos refletir. Estamos terminando o ano. Aí eu perguntei para o texto e falei comigo: nesse ano de 2024, como é que tem sido a minha vida? Quando é que tem sido a minha adoração em relação ao nosso Deus? Falei, sim, mas eu compreendi a tua palavra, eu compreendi aquilo que realmente Deus quis falar no meu coração. Aí ele no verso 7 ele diz assim: a vossa nação está assolada, as vossas cidades estão queimadas, as vossas terras estão sendo invadidas por estrangeiros, diante de vós está desfasada, como sequestrada por estrangeiros. E só restou a filha de Sião, com a cambanda na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. O que você ia dizer com isso?
só restou a filha de Sião, uma cidade sitiada, uma cidade abrasada. Ela não tem comunicação, ela não consegue, porque ela está fechada. Será que não é o momento da gente pensar? Como está a minha vida hoje? Como foi 2024 e 2025? O que Deus quer falar no meu coração? E a gente vê que nos dias de hoje, as pessoas estão passando por uma crueldade muito maior do que desse povo aqui, em termos de corrupção, em termos de religiosos de hoje. Você vê, há muitas denominações, muitas pessoas pregando aquilo que não é verdade, usando a palavra de Deus para se engrandecer, para se beneficiar com corrupção. Era isso que Isaías estava falando para esse povo. O nosso Deus não aguenta mais isso. De tanta crueldade, de tanta corrupção, de tanto aquilo que Deus faz por vocês, e vocês chegam a esse ponto, e hoje as pessoas fazem isso. Será que elas não precisam ouvir a voz de Deus? Precisa. Deus levantou Isaías para isso, e nós somos a voz de Deus. Então nós temos que falar aquilo que Deus falou no nosso coração, doa em quem doer, porque se o povo viveu dessa maneira, é porque o teu coração é duro, feridas que não foram tratadas. Você se fechou no seu mundo e não abriu a sua visão para o mundo lá fora, para as pessoas que realmente precisam de Deus. Você não tem comunicação, você vive o seu mundo, e a Bíblia fala que a gente tem que transmitir a sua mensagem. É isso que Isaías foi. Isaías estava num momento difícil, para chegar a esse ponto de dizer para o povo: não é fácil. Creio eu que não foi momentos tão fáceis. Verso 8, olha que Isaías diz para os líderes: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, estaria como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, chefe de Sodoma, e dá ouvido à lei do Senhor, nosso Deus, povo de Gomorra. O Senhor pergunta: para que trazeis tanto sacrifício? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais de engorda. Não me agrado com sangue de novilho, de cordeiro e nem de bode. Então Deus vai tratar. Ela está falando sobre o chefe, sobre os religiosos, sobre a política, sobre aquele povo que estava na casa do Senhor. Olha o que ele diz no verso 11: que me adianta trazer a multidão do vosso sacrifício? O povo vinha, o povo estava ali na casa de Deus, o povo estava ali cultuando a Deus, mas ele trazia: mas e o teu coração? Olha o que Deus está falando: o teu coração precisa estar puro, tem que estar sensível à voz de Deus. E o povo vinha trazer o sacrifício ali diante do Senhor. Mas será que eu estou ali? O meu coração, eu realmente estou adorando, estou cultuando a Deus? De coração? O povo não estava. Aí vem para a gente: será que em algum momento nós estamos aqui na casa de Deus? Será que realmente nós estamos adorando em espírito e em verdade mesmo? Ou nós estamos aqui só por estar? É uma pergunta, é uma reflexão. Será que às vezes eu estou aqui, mas minha cabeça está pensando lá: rapaz, será que segunda-feira eu tenho que sair com o caminhão? Eu vou para tal lugar, né? Lá assim e tal. Ou eu estou aqui adorando em espírito e em verdade? Realmente, Senhor, esse é o momento da minha comunhão com o Senhor, de sinceridade, de comunhão. Mas não. E quando Deus fala isso aqui, é como se Deus quisesse dizer assim: é melhor que você não venha. Eu quero que você venha, mas você venha com o seu corpo e alma, para me adorar de verdade e entender a minha mensagem, entender aquilo que eu quero falar para você.
relacionamento com Deus. É isso que Deus quer. Momento para a gente refletir. O ano está se encerrando. Será que em algum momento na minha vida eu não passei por essa situação? É isso que Deus quer de nós. Um relacionamento de vida, de prazer, de estar na casa dele. Ou não vim só por vir, né? Que ele diz, aqueles que gostam de ir na academia, né? Ficar forte, né? Aí ele pega, vai lá, fala um negocinho, opa, já está pago. Na casa de Deus não é assim. Adianta, vem na igreja, bate fora, estou aqui na casa do Senhor, servindo a Deus. Mas será que o meu coração realmente está servindo? Será que a minha adoração é verdadeira e sincera? Deus quer nós, nosso coração. No verso 12, ele diz: quando vinde comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisaste em meus átrios? Não continuareis a trazer ofertas inúteis para mim, o incenso é abominável, as luas novas, o sábado, a convocação da assembleia, não posso suportar ajuntamento solene. É profundo isso aqui, isso é profundo o que Deus está dizendo. E eu parei nesse texto aqui, eu li esse texto aqui, realmente, Senhor, é isso. A minha vida, será que eu tenho vivido isso? Mas Deus é maravilhoso para conosco, porque a sua misericórdia, a sua graça nos alcançou. O perdão imerecido de Deus nos alcançou. E olha o que diz mais no verso 15: quando estenderes a tua mão, escondereis os olhos de vós, ainda que multiplicais as suas orações, e eu não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui quebra tudo aquele negócio de oração, né? E nós temos os estudos com a irmã Cleusa sobre oração, que foi um ensino profundo de a verdadeira oração sincera, oração de nosso coração. Foi um tempo bom, um tempo de aprendizado sobre aquilo que realmente é oração. Aí, esse aqui quebra todo aquele negócio de oração forte, né? Porque tem um povo aí que gosta de falar de oração forte. Não, rapaz, aqui, na minha igreja aqui, tem uma oração forte aqui. Se você vir aqui, eu quero ver se eu não orar com essa oração forte aqui, se você não vai receber uma bênção maravilhosa aí. Porque se o outro não tiver fé, pela minha fé e a minha oração, ele vai conseguir. Aí é o que Deus diz para nós aqui, ó. Deus nos abençoou, porque nós teve uma aula com a irmã Cleusa sobre a oração. E a oração é importante. É o seu relacionamento com Deus, é aquilo que você está falando com Deus. E olha que Deus vai dizer para o povo aqui, ó: ainda que você multiplique a sua oração, não as ouvireis, porque a maldade está dentro do seu coração. Tirai a maldade do teu coração. Tratai aquele pecado, cuida, busca do Senhor. É isso que Deus está dizendo. Então não adianta eu multiplicar, eu posso orar, eu posso pular, fazer o que quiser, não as ouvirei, porque aqui, ó, nosso coração, a nossa sinceridade diante de Deus: Senhor, eu fiz isso, eu pequei, eu não tive entendimento, mas o Senhor tem a misericórdia de minha vida, por compreender a tua palavra. Sinceridade, uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, para nós refletir. Senhor, ouve nossas orações? Sim, Ele ouve. Ele responde? Sim, no tempo dele. Mas Ele quer de nós
um relacionamento com Ele de sinceridade. Ser sincero daquilo que você fez. Deus conhece nosso coração, Deus sabe cada momento aquilo que vamos fazer, mas Deus quer ouvir de nós, do meu coração: Senhor, realmente eu não entendi aquilo que o Senhor quis dizer para mim, mas arrependendo do meu coração, entendendo com sinceridade, aí Deus vai ouvir. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, que em meio em toda essa corrupção, esses povo do coração duro, o povo não entendendo o seu querer, muitas vezes nós também, aí vem a graça de Deus. Uma das grandes maravilhas de Deus e misericórdia para conosco, senão nós seríamos consumidos. E Deus é misericordioso para conosco. A graça de Deus nos alcançou. Não foi nós que encontramos, a graça de Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Aí o que o Senhor vai dizer no verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal. É Deus dizendo, através de Isaías para o povo. Olha o que Deus está dizendo para o povo: tirai diante de vós as suas obras más. Então, meus irmãos, nós somos mal, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos levou até Ele. Então, se dependesse de nós, nós também seríamos igual esse povo aqui, maldosos. Aí Deus fala de novo: aprendei a praticar o bem, buscai justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Então, quando você começa a levantar isso aí, vocês vão entender que quando a graça de Deus nos alcança, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós somos gratos. Gratidão. Nós somos de compaixão para aquelas pessoas que precisam. Nós somos sensíveis à voz de Deus. Então, isso aí é Deus que vai nos fazer, através da nossa vida, com a graça dEle e com o relacionamento com Ele, nós vamos mudar, pela sua misericórdia. Nós vamos continuar errando? Vamos continuar errando, sim, nós somos humanos, mas nós temos a graça de Deus conosco, nós temos Deus, com a sua misericórdia, nos resgatou, nos transformou, pelo teu amor e pela tua graça. Vamos errar sim, a gente erra, claro que a gente erra. Eu até comentei lá em casa, eu tive você vê que a gente, o nosso coração, depois, mas quando a misericórdia de Deus está conosco, que a graça de Deus está conosco, a gente tem um entendimento, a gente dá uma acalmada, né? Eu estava vindo de Belo Horizonte, aí na 381 teve um acidente, eu parei no posto lá, aí teve um acidente na frente lá, ficou umas 4 horas parado. Aí eu parei ali e tal, o cara começou, não, tem um acidente ali, eu falei, vou esperar, né, dar uma aliviada, aí eu vou seguir, né. Aí ficou umas 4 horas parado, dá pouco tempo, né, 4 horas. Aí depois das 4 horas parado, eu falei, agora eu vou seguir, né, minha viagem aqui, eu falei, vou pegar um pouco de trânsito, mas tranquilo. Aí eu estou indo aqui, porque vai pegar para a esquerda, aí eu estou indo aqui na esquerda, na fila, está todos os carros, né, bonitinho ali. Aí vem um camarada por aqui, né. Aí agora eu vou dizer que ainda diz o nosso pastor, né, aí o Adão se manifestou. Aí ele está passando aqui, eu falei, rapaz, mas esse camarada, mas não dá para ele passar aqui, ele vai ter que cortar lá na frente. E ele foi, né, ele parou comigo aqui, o retrovisor dele quase pegando no meu assim, eu falei, mas não pode ser. E ele foi, é aquilo, já fui me armando, né, a gente se arma até hora, né,
Esse foi eu esperava que ele falar, eu vou ter resposta para ele. Aí eu abri o vidro, né? Abaixei o vidro do caminhão assim, olhei. Eu falei, rapaz, se eu perguntar agora para você, você vai bater no caminhão aqui? Já preparado, né? Falei, que ele falar, eu vou falar tudo a verdade para ele. Aí ele olhou para mim assim, foi até engraçado, né? Ele falou para mim assim, eu sou profissional, não vou bater em você. Olha, Jesus te abençoe você e você vai com Deus. Eu falei, ih, rapaz, desarmou eu, acabou comigo. E eu preparado. Aí eu falei, ó Senhor, Deus é maravilhoso. Você vê como é que Deus usa as pessoas para poder também mostrar, não, meu filho, o teu coração tem que acalmar, não é assim não, não foi isso que eu te ensinei. E eu já preparado, falei assim, vou falar assim para ele aqui, você está tudo errado, não sei o quê. Só que aí ele falou, não vou passar na sua frente. Realmente ele não passou mesmo. Aí lá na frente ele cortou o outro. E foi embora. Mas assim, o que eu entendo aqui é assim, porque nós somos falhos. Nosso coração tem hora que ele, como diz o nosso pastor, o Adão se manifesta em nós. Mas aí vem a graça de Deus e fala, peraí meu filho, é assim, teu coração, calma aí. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento com Deus. É isso que Ele quer. Uma vida de relacionamento com Deus. Aí no verso 18 diz assim, aqui que eu acho interessante, porque vinde e raciocinemos. Olha o que Deus está nos dizendo aqui, ó. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha o que Deus está falando. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Olha o que Ele está falando. Ó, vem cá. É como se Deus pegasse eu aqui, né? Estou falando de mim, né? É cá de volta, você. Se eu trazer você aqui, vou explicar, vamos conversar aqui, vamos raciocinar. Rapaz, você tem feito isso, Deus explicando para você, tem feito todas essas coisas, essa maldade, você tem me rejeitado. Mas está aqui a minha misericórdia e a minha graça para você. Aí quebra você, né? Vamos raciocinar, ainda que o seu pecado seja como a escarlata, se tornarão branco como a neve. E aqui, meus irmãos, Ele quebra tudo aquilo, sentimento nosso, em todos os sentidos. Às vezes você vai ver a pior pessoa, que muitas vezes você nem quer ver a pessoa. Aí Deus vai lá e transforma essa pessoa. Aí você olha assim, rapaz, mas como é que pode? Mas esse camarada aí, acho que não tinha mais jeito não, né? Mas é para a gente compreender, não somos nós, é a graça de Deus que o alcançou. Não importa, olha o que Deus está falando, não importa, nem que o seu pecado seja o maior pecador. Mas a minha graça vai te alcançar. Às vezes, momentos da nossa vida, como humano, nós não conseguimos entender isso aí. Mas quando nós compreendemos a graça de Deus, a gente pergunta, mas rapaz, mas eu também podia ser igual a ele. Mas a graça de Deus alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou. Se não fosse a misericórdia, nós teríamos consumido. Então, a nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. Deus quer chamar, trazer nós para Ele. Filho, vamos pensar, vamos raciocinar. Eu quero a sua vida, eu quero você como culto. Não adianta você trazer todas as ofertas, vir aqui e fazer, não é isso que eu quero você. O teu coração, eu quero você inteiro para mim com uma adoração única. Por que nós fomos criados? Para quê? Não foi para adorar, né? Deus nos criou para adorá-lo. Por isso que Deus nos criou. É que o homem caiu, o homem se afastou de Deus. Então é isso que Deus, aí Deus foi lá e nos resgatou. A sua graça nos alcançou, trouxe para Ele e falou, eu quero você aqui como adoração, de sinceridade no teu coração. É isso que Deus quer de cada um de nós. Uma adoração verdadeira, de quê? Do meu coração sincero diante de Deus. Senhor, eu sou falho, eu errei e eu preciso de Ti. É isso que Deus quer ouvir de nós. Sinceridade do nosso coração. E Deus está sempre pronto a nos receber, a nos ajudar.
Quando você começa a entender isso aqui, ó, raciocinar, você parar e pensar. Isso é maravilhoso, né? Deus explicar para a gente, ó, isso. Porque Deus não deixa a gente com dúvida nenhuma. Deus é claro conosco. Deus fala no nosso coração com clareza. Deus mostra para nós. Aí Deus fala assim, agora tem a minha graça, que vai sustentar você. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. Deus de misericórdia. Passamos por um momento de dificuldade? Sim, passamos. Esse ano de 2024 não foi fácil para nós. Para muita gente não foi fácil. Só que aí quando você vê a graça de Deus, Deus fala, não importa o que está acontecendo. A minha graça, ela vai te alcançar. A minha graça, ela vai estar presente. E Deus, em toda a Bíblia, Deus nos prometeu e cumpriu. E vai continuar cumprindo, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Então Deus, Ele já vem tratando o povo, Ele vem com promessas, cumprindo, mostrando para o povo. Essa é a minha promessa. De estarmos com Ele para sempre na glória. Nós vamos estar lá. Não sei quanto tempo vai demorar, como diz o pastor Simei na sua mensagem, e essa me deu uma marcada de mim também, quando ele falou, já tem alguns pastores que estão dizendo, Jesus não está voltando, ele está chegando. Então você pensa, não, está certo. Aí você começa a entender, realmente, Jesus está chegando, ele não está voltando, porque voltando nem pode ser o tempo que ele está, mas quando você fala, está chegando, você fala, bom, pode estar aqui, né? Está próximo. Então é um momento para a gente refletir o amor e a graça de Deus para conosco. Aí Deus, Ele também vai falar aqui também da sua justiça. Deus é amor, Ele é misericordioso, e a sua graça nos alcança. Aí no verso 19 ele diz assim, ó, se estiveres pronto a ouvir, comereis o melhor da terra. Mas se recusares e fosse rebelde, sereis destruído pela espada, pois a boca do Senhor o disse. Então é Deus falando. Se estiveres pronto a me ouvir, comerei o melhor dessa terra. Olha o que Deus está dizendo. Ouvir a voz de Deus. Se eu estiver pronto para ouvir, obedecer, ter uma vida de relacionamento com Ele, é isso que Deus quer. Só que Ele vai dizer também, mas se recusares, por isso a gente tem o livre-arbítrio para a escolha. Deus, Ele é amor, a sua graça nos alcança, Ele é misericordioso, mas Ele tem a sua justiça. As pessoas têm que ter esse entendimento, porque Deus está dizendo isso aí. Mas se recusados e fossem rebeldes, serão destruídos pela espada, pois a boca do Senhor o diz. Isaías dizendo para o povo. A justiça. E quando a gente tem a graça de Deus nos alcança, nós temos a justiça de Deus conosco. Não importa o que vai acontecer, mas Deus vai ser justo naquele dia conosco. Ele fala assim, vocês comereis bens, você vai estar bem, porque eu vou estar com vocês. Mas se rejeitares, serão destruídos. O verso 21 diz, como a cidade fiel se tornou prostituta, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora é homicida. A tua parte se tornou escória, o teu vinho se misturou com água. No verso 23, os teus príncipes são rebeldes, companheiro de ladrões, cada um deles ama o suborno, anda atrás de presente, não faz justiça ao órfão, e não seja ele a causa da viúva diante deles. Os teus príncipes são rebeldes, companheiro, olha, de ladrões, cada um deles ama o suborno. Nós não temos isso aqui, né, no Brasil, né, suborno.
Aqui Isaías está tratando do sistema político daquele povo lá. E é o que vive hoje. Mas só que essas pessoas precisam ouvir de Deus. Aí depois você pega no sistema político o pior dos piores. Deus pode alcançar o coração dele? Pode. Às vezes a gente não consegue compreender isso. Eles também precisam do Senhor. A graça de Deus precisa alcançar. Mesmo aquilo que nós achamos no nosso coração, não pode ser aquele sujeito, porque aquele cara é muito maldoso, fez muita maldade. Mas a graça de Deus pode alcançar. Precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Deus tem nos a dizer. Momento da nossa reflexão. E momento também de nós anunciar aquilo que Deus está dizendo para cada um de nós. Não importa quão grande é o seu pecado, mas a graça de Deus, ela vai nos alcançar. E Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso para com nossas vidas. A graça de Deus. E a gente vê que quando você pega Jesus com Nicodemos ali, é uma conversa. Você vê como é que Deus, ele quer chamar você próximo dele, ele quer conversar. Quando ele chega ali para Nicodemos, é necessário que você tenha que nascer de novo. Mas como pode assim um homem nascer de novo? Nascendo velho? Ele não estava entendendo aquilo que Jesus teria a dizer para ele. É um novo nascimento. É você nascer de novo, da água e do Espírito. É você ser transformado por um Deus maravilhoso que é o nosso Deus. E Nicodemos não conseguia entender isso aí. Capítulo de João, versículo 3, lá conta a história de Nicodemos. Depois tem a mulher samaritana, que ela vai matar o próximo ao poço. Aí quando Jesus fala para ela: mulher, se tu beber da água que eu dou, tu nunca mais terás sede. Mas como é que pode a sua água ser melhor do que a do nosso pai Jacó? No Evangelho de João 4, ela vai contar a história da mulher samaritana. Então Jesus, você vê que Deus, Ele sempre nos chama a nós para uma conversa, um relacionamento. Jesus vai fazer isso com Nicodemos, com a mulher samaritana. Eu vou explicar para você entender isso. Essa é a minha água, a minha graça, o amor de Deus para com você. É a gente compreender. E isso para a gente é tão maravilhoso quando você tem esse relacionamento com Deus. Isso é tão gostoso. Por quê? Porque foi Deus que nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. A verdadeira adoração que Deus quer de nós. Sinceridade no nosso coração. Nós ser sincero com Deus. É isso que Deus quer. Importe a adoração seja em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então que nós o adore em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então tem que ser uma adoração através do Espírito que habita em nós, uma adoração sincera diante de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. A verdadeira adoração. Trazer para nós uma grande reflexão, que a gente, se encerrando esse ano, hoje dia 29 de dezembro, que seja o momento que a gente possa pensar e raciocinar e trazer para nós: Senhor, que neste ano eu falei, mas veja aqui o meu coração e a minha sinceridade, porque a tua graça me alcançou. O Senhor tem sido misericordioso para com a minha vida. O Senhor tem cumprido o seu propósito na minha vida, porque o Senhor é misericordioso e a sua graça maravilhosa nos alcançou. Olha que maravilha, nós fomos alcançados. É diferente, né? Você chegar e você ser alcançado.
Então Deus nos alcançou com a sua infinita misericórdia. E para concluir o texto, eu chamo para nós aqui, nos refletir. Que esse ano, que vai se enfindar, e o ano que vai iniciar, que possamos colocar em nosso coração a mais sinceridade para com o nosso Deus, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco. Que nós possamos compreender a vontade de Deus para conosco, essa maravilha de Deus em nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar, possa nos abençoar, e que a sua misericórdia permaneça com a gente, e vai permanecer, porque Deus é maravilhoso, Ele é fiel em tua palavra. Nesse momento eu quero orar mais uma vez, que assim o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, com a tua palavra falada em nossos corações. Senhor Deus e Pai maravilhoso, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus, lida, e por ouvir a tua voz, ó Deus, e que possamos, ó Pai, entender o quão grande amor, ó Pai, o Senhor foi para conosco, ó Deus, e a tua misericórdia, Pai, nos alcançou através da sua graça. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por esse ano que vai se findar. Obrigado a Deus, porque o Senhor, ó Pai, até aqui tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos sustentado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Essa é a minha oração, Deus, que eu faço, Pai, e eu faço no nome de Jesus, hoje e sempre, Pai. Amém e amém.